momento, Pai, em que vamos receber a mensagem que tem para cada um de nós nesta noite. Pedimos que sobre o Teu Espírito Santo, para que cada um possa compreender e absorver e deixar entrar no coração e na mente e levar para a sua semana, para a sua vida, para que possamos realmente dar a boa nova para todos que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir então a leitura do Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos colocar de pé. Peço a nossa irmã presbítera Olga que faça a leitura desse texto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavras de salvação. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Podemos assentar. Eu outro dia até comentei com vocês, eu estava assistindo uma série da Netflix contando a história da Rainha Zinga, ou também conhecida como Rainha Ginga, uma personagem da história africana e especialmente de Angola. Ela, uma mulher muito corajosa, de muita autoridade e muito culta. Ela, além, claro, da sua língua materna, né, da sua língua tribal, ela falava português, ela falava inglês, ela negociava com representantes europeus, ela tinha, assim, uma presença no meio diplomático, dentro dos conflitos que estavam acontecendo na sua região, lá na África, que a tornaram assim uma personagem histórica de Angola e do sul da África. Ela vivia e basicamente dedicou a sua vida a combater o tráfico de pessoas escravizadas que estavam sendo enviadas aos milhões, né, especialmente para o Brasil e para outros países também da América, para Cuba, para os Estados Unidos, e que era o grande negócio, né, negócio mais lucrativo do mundo na época, o tráfico de pessoas. Tudo organizado, tudo legalizado, tudo assim, né, com total apoio dos governos, sem nenhum conflito ético ou humano, nada. Era uma coisa assim, considerada muito natural pelas grandes potências europeias, e ela, como rainha de um povo que fornecia essa mão de obra, né, escravizada, então ela se esforçou para combater essa prática, né, e obteve sucesso, e chegou durante quase uns 100 anos, chegou a conter essa prática no território onde ela governava e depois os seus descendentes. Mas ela teve que recorrer a uma medida meio assim, fora dos padrões, para conseguir então conter esse esforço, né, de apresamento de pessoas, sequestro de pessoas do seu povo. Ela
numa certa altura do seu reino, ela determinou um batismo em massa da sua etnia. Ela decretou lá, agora todo mundo vai virar cristão. Todo mundo vai virar cristão, todo mundo vai ser batizado. Por que ela fez isso? Ela raciocinou da seguinte forma: bom, o rei de Portugal quer vir aqui tirar pessoas do meu povo e levar lá para o Brasil como escravos, né? Mas quem está acima do rei de Portugal? Quem manda nele? Ela chegou a recorrer aos holandeses, porque os holandeses foi justamente aquela época que os holandeses estavam aqui no Nordeste e tal, mas os holandeses não tinham nenhum problema com a escravidão também, não. Eles queriam tomar lugar dos portugueses. Mas ela, conversando com alguns frades franciscanos, capuchinhos e tal, que eram do povo dela e tinham se convertido ao catolicismo, então ela descobriu, não, o Papa está acima do rei de Portugal. O Papa tem autoridade sobre os reis da Europa. Ela disse, é? Então, se a gente se aliar, assim, se aproximar do Papa, a gente tem chance, então, dele mandar parar esse negócio que estão fazendo conosco? Eu disse, pode ser, tal. Então, tá bom. Pegou, mandou batizar, fazer capelas, igrejas e tal, no reino dela, em nome da liberdade do seu povo. Né? E assim a fé cristã se espalhou por muitos países, não foi só lá, por vários países da África, das Américas, da Oceania, de vários lugares, né? Por uma questão mesmo de conveniência diplomática. Se a gente começar a pesquisar, a gente vai começar a descobrir isso. E não por uma genuína, verdadeira experiência religiosa. Né? Claro que nós somos agradecidos a Deus pelos milhares de missionários que foram enviados para o mundo inteiro para levar a palavra de Deus, que contribuíram para civilizar, né? Povos que praticavam canibalismo, praticavam infanticídio, praticavam uma série de coisas, né? Que levaram, bem ou mal, levaram educação, saúde e através de escolas, né? O próprio projeto missionário que veio para o Brasil no final do século XIX era um projeto civilizatório, porque nós éramos um país que praticava, né, a escravatura, um dos últimos do mundo a abolir, né, e que tinha condições de vida terríveis, de saúde, morria-se de febre amarela dentro da cidade, né, da capital do país, Rio de Janeiro. Né? Então, a obra missionária, ela teve esses desdobramentos assim, até civilizatórios, né? E se estamos aqui neste tempo, nesta igreja, se temos essa igreja organizada, devemos também a um casal de missionários que veio morar aqui em Brasília, quando Brasília era ainda um ideal, um sonho, um parágrafo dentro da Constituição de 1946, né? O casal Miller, né, pais da nossa irmã presbítera Miriam, que vieram aqui para Formosa de Goiás e depois, né, desenvolveram esse trabalho que culminou na fundação dessa igreja. Então, eu falo isso porque esse hino que nós cantamos e esse texto que nós lemos, de Mateus 28, chamado de A Grande Comissão, ele serviu e serve de inspiração para a obra missionária já, né, há mais de 200 anos, pelo menos. O que nós queremos fazer hoje é fazer uma reflexão do que quer dizer esse texto, né? Sem talvez o ufanismo do hino, né, que nós cantamos, sem esse discurso, mas prestando atenção
com um pouco mais de detalhe, o que Jesus quis transmitir para os seus discípulos quando ele pediu que eles fossem para a Galileia, segundo Mateus relata, e se encontrando com eles lá, então ele dá essa mensagem. Primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Ele, a partir do momento que ele derrota a morte, realiza, vivencia a ressurreição, ele passa a ser exaltado diante de Deus. Ele passa a ocupar a chamada mão direita de Deus. Ele, então, exalta a sua autoridade. Agora, o que isso quer dizer? Então eu vou juntar uma tropa, eu vou atacar Jerusalém, eu vou tomar Jerusalém, vou botar os romanos para correr e vou então estabelecer um grande reino, celestial aqui em Jerusalém, Judéia e tal. Não foi isso que Jesus fez, embora os discípulos morressem de vontade que ele fizesse isso, não é? Mas não foi isso que Jesus fez. Mas ele tem autoridade, não é? Então, se ele tem autoridade, para que serve essa autoridade? Aí entra uma palavra no versículo aqui, né? Portanto. Dá para voltar para o texto, Lucas, por favor? Isso. Portanto, quer dizer assim, então, por isso, consequentemente, com a autoridade da qual ele está investido, aí ele então dá uma ordem aos seus discípulos e ele diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, sigam pelo caminho, não fiquem parados aqui, mas caminhem, espalhem-se, distribuam-se, movimentem-se, Ir quer dizer movimentar-se, não é? Então, vão e façam discípulos de todas as nações. E esse fazer discípulos é que é uma grande marca, da comissão, da ordem que Jesus dá. Porque o fazer discípulos não é simplesmente aumentar numericamente um rol de membros de uma igreja. Vocês concordam com isso? A gente espera que cada membro da igreja seja um discípulo de Jesus Cristo. Deve ser essa a nossa visão. A gente não pode se deixar encantar por números, por quantidade, por estatísticas e tal, de quantas pessoas estão no rol. É muito bom crescer, é importante crescer, mas é importante a gente ter em mente como que a gente está crescendo. E o que Jesus então recomenda é que sejam feitos discípulos. E ser discípulo de Jesus é um compromisso de vida, é um compromisso de cada um. Será que cada um de nós, é discípulo de Jesus? Será que cada um de nós tem a Jesus como mestre? Porque muitas vezes nós temos a Jesus como, talvez assim, um protetor, não é? A gente pede proteção para Jesus, a gente pede cura para Jesus, a gente pede dinheiro para Jesus, a gente pede tudo para Jesus, não é? Mas muitas vezes a gente não o vê como mestre, como guia, como modelo de vida. E foi isso que Jesus ordenou aos seus discípulos, que reproduzissem na vida de outras pessoas aquilo que Jesus fez na vida deles.
isso vai além do anúncio da salvação, isso vai além da evangelização. A evangelização é importante, a evangelização é o primeiro passo, não é? Como terão conhecimento de Jesus se não há quem anuncie? Não é? Quão formosos são os pés do que anuncia boas novas, do que prega o Evangelho. Isso diz lá em Isaías, e a gente crê nisso. Mas o que Jesus recomenda aos seus discípulos é que vão mais além e façam discípulos. De todas as nações. Aqui, muito importante essa observação, porque até ali, a gente tem que lembrar, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Tudo que ele tinha pregado, as pessoas com quem ele tinha convivido, praticamente quase 100% delas, eram pessoas da nação e da religião de Israel. Não é? No momento em que ele diz de todas as nações, então ele avança, e é um avanço muito grande, porque ele abre para todos os povos, né, a promessa da salvação. Ele abre as portas do reino de Deus para todos os povos. Não é? Nós ainda temos, muitas vezes, uma visão limitada, às vezes, do que é reino de Deus. Parece que reino de Deus é algo que pertence à civilização ocidental cristã. A gente associa as duas coisas, os valores cristãos e os valores da civilização ocidental cristã. E, de certa forma, a gente se considera dono do Evangelho, dono a maneira correta de viver a fé é a maneira da classe média ocidental. A gente precisa ter clareza de que não existe esse monopólio, que não existe que essa referência não vale, como não valia no momento em que Jesus disse, olha, fazei discípulos de todas as nações. A seguir, nós temos aqui um ponto que a gente precisa levar em consideração com bastante cuidado. Porque diz aqui, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando do batismo, né? Ele está falando da água, né? Seja do batistério, né? Para mergulhar a pessoa, ou seja, da água derramada sobre a cabeça da pessoa, qualquer que seja o formato. Ele está falando de uma cerimônia. Então, as pessoas têm que ser batizadas, né? E batismo passa a ser, então, um termo técnico que significa a cerimônia, né, pela qual a pessoa é recebida na igreja. E a gente lê esse texto, para nós é muito claro, disso que ele está falando. Mas existem alguns estudiosos, muitos estudiosos, que chamam a atenção para o seguinte: esse verbo baptizo, em grego, né, batizar, quer dizer mergulhar. E, em diversas ocasiões, ele aparece no próprio Evangelho, não como uma cerimônia, não como o ato de derramar água na pessoa, de mergulhar a pessoa dentro de um curso d'água, ou de uma piscina, ou seja lá o que for. O sentido de mergulhar aqui tem um pouco aquele sentido que a gente fala, a gente usa principalmente em cursos de línguas, né? Da imersão. Né? Fazer uma imersão. Vou soltar você lá no meio de Buenos Aires, você vai fazer uma imersão no espanhol. Ali você vai aprender a falar espanhol na mar. Comigo foi assim, passei uma semana lá em Buenos Aires. Voltei de lá sabendo falar espanhol no sotaque porteño, que é complicado. Precisei dessa
imersão. Não é? E aqui então ele fala de quê? De uma imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas que compõem a Trindade que nós estamos celebrando hoje. Razão pela qual esse texto foi colocado. Isso significa o seguinte, que nós somos chamados a conhecer, a mergulhar nas três pessoas de Deus. No amor de Deus, porque Deus é amor. Essa é a definição. Então nós somos chamados a mergulhar no amor de Deus. Da mesma forma que nós somos chamados a mergulhar na graça do Filho de Deus. Porque pela graça Ele nos salva. Pelo seu sacrifício, pela sua entrega. Né? Nós somos chamados então também a sermos batizados no Filho de Deus, ou seja, a sermos imersos naquilo que é Jesus Cristo. E a gente tem acesso a isso pela palavra. E da mesma forma nós temos também que ser batizados no Espírito Santo. No Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é o quê? É poder, é consolação, é companhia de Deus. Né? É liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, é o que escreve o apóstolo Paulo. Então nós somos chamados a experimentar também essa imersão, também no Espírito de Deus. Então é como se fosse um batismo tríplice, da mesma forma que, digamos, tríplice é a pessoa no Deus que nós cremos. Tríplice mais una, por isso a dizemos triuna. Isso é profundo, né? Isso é profundo. Mas é isso que Jesus quer dos seus discípulos, que tenham conhecimento dessas coisas, que mergulhem nessas coisas. Não é? E Jesus prossegue. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí então vem o ensino do Evangelho, e aí tem os valores do reino de Deus, e aí tem o estilo de vida de Jesus. Né? O pastor Caio Fábio tem uma frase, né, que ele usava muito, né? Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. O mais fascinante projeto de vida, seguir a Jesus. É a isso que nós somos convidados, né? A seguir a Jesus, especialmente por meio do ensino, né? Mas não só o ensino teórico, não só o ensino, né, acadêmico, tá? Mas o ensino de vida, o ensino, né, discipular, não é simplesmente transmitir conhecimentos, mas transmitir uma forma de viver. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? A tarefa é muito grande, a tarefa é imensa, a tarefa é complicada. Mas existe uma ajuda poderosa que Jesus se compromete a nos dar. Ele diz, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ah, bom, aí agora ficou mais fácil. Porque se não é a presença, a companhia de Jesus Cristo do nosso lado, nos ouvindo, nos falando também, interagindo conosco, né, por meio da fé, se não é isso, aí todas essas ordens que ele colocou lá no começo, ficaria muito difícil de realizar.
Mas a presença de Jesus Cristo é diária, até o fim dos tempos, né? E alguns comentaristas bíblicos, eles dizem, é interessante que o Jesus de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele não sobe, né? Fica parecendo que não subiu, porque ele diz, eu estou com vocês todos os dias, né? Não, ele subiu. A gente já tem o relato de Lucas, né? Tem o relato de Marcos também, que afirma que Jesus subiu e foi recebido ao céu, está à direita de Deus e tal. Isso aconteceu, a gente tem esse testemunho dos evangelistas. Mas ele subiu, mas ele continua conosco. E isso é maravilhoso, não é? Isso é muito bom, isso é fundamental. Então, é importante a gente ter, né, esse versículo, é daqueles versículos que a gente praticamente sabe de cor, né? E é fundamento, inclusive, do batismo trinitário, né? O batismo, a cerimônia do batismo é efetuada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aí textualmente, certo? Mas é, acima de tudo, uma instrução, um programa de atuação para toda a igreja de todos os tempos. A todos os seus discípulos Jesus recomenda isso. Façam discípulos, da mesma forma que eu fiz você, discípulo também. Não é? Conheçam a Deus, tenham conhecimento das pessoas de Deus. Não é? E pratiquem aquilo que eu ensinei a vocês. É a isso que nós somos chamados, né? E procure pessoas de todas as nações, não só da mesma tribo que você, não só da mesma classe, não só da mesma língua que você, mas pessoas também com quem muitas vezes você não tem o mesmo contato, você não tem a mesma vivência, né? Não construa muros, construa pontes. Se ligue, entre em contato com outras pessoas para transmitir para elas também essa mesma mensagem de salvação, a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Então esse é o verdadeiro sentido, segundo, né, me pareceu, depois de muito refletir sobre a mensagem que ele queria trazer para vocês nessa noite, da grande comissão de Jesus Cristo. Que ele nos incomode, que ele nos capacite, que ele nos fortaleça para cumprir essa ordem dada por seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Somos chamados também a participar dessa obra, né, por meio desse QR Code, que a gente acessa a nossa conta aqui no Banco do Brasil, com a promessa de Jesus Cristo: dai e ser-vos-á dado, com a medida recalcada, sacudida e transbordando, os deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também os medirão de novo. Amém? Então, se nós queremos receber de Deus, devemos ter também a mesma disposição de nos dar, nos entregar para Deus. E esse momento do ofertório é o momento de recebermos também os elementos da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor.